Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre Muscle Round. E hoje a gente tem uma companhia de um gato aqui em cima. Mas vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês entendam que muitas vezes saem novos termos, novos nomes de conjunto de séries ou conjunto de trabalho ou algum tipo de metodologia inventado por algum treinador, normalmente um treinador com renome, um treinador que já tem uma boa mídia, um bom marketing. E uma forma, obviamente, ele cria essa metodologia em base do que ele tem de prático, em base do que ele tem conhecimento e principalmente também para virilizar esse meio, essa metodologia de trabalho, como se ela fosse a principal componente dos resultados de todos os atletas. Obviamente, alguns são mais efetivos que outros. E hoje a gente vai falar sobre esse Muscle Round. Não é nada absurdo, não é nada extraordinário, mas é um método interessante. E eu vou abordar sobre ele com vocês, até porque já vem um tempo o pessoal me perguntando Muscle Round e tudo mais. Hoje eu quero trazer uma aula completa para vocês, exclusiva, com todas as informações sobre isso aí, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, o que é o Muscle Round? O Muscle Round é um cluster set com drop set, basicamente isso. Você é uma combinação de dois métodos que já existe, cluster com drop. O criador disso aí, né, ele criou isso aí e provavelmente ele tinha como base esses dois métodos na hora de puxar isso aqui e principalmente ele tinha como base em gerar um volume de trabalho significativo para potencializar a hipertrofia. Eu vou abordar com vocês isso aí e os pontos negativos, positivos e a melhor forma de tornar esse método um pouco mais eficaz, tá? Bom, primeiramente no método Muscle Round você tem o quê? Você usa uma carga para cerca de 8 a 12 repetições máximas, ou seja, quando você vai fazer a Muscle Round, o que você faz? Você põe um peso no exercício. Normalmente esse Muscle Round é o último conjunto de trabalho do exercício, né, a última série, enfim, é o final do exercício ali, e você usa uma carga que você vai falhar entre 8 e 12 repetições máximas, caso você faça de forma contínua. Vamos supor que para você faz uma média de 9, 10 repetições máximas com 120 kg no supino, 60 a cada lado, beleza, então você pode usar essa carga de parâmetro. A ideia é você usar uma carga que numa série tradicional de movimento, sem nenhum tipo de técnica avançada, uma série normal, uma série com cadência normal que você costuma utilizar, você pega um peso que fale entre 8 a 12 repetições máximas, beleza? Entendemos isso? Então é um peso que você falha entre 8 e 12 repetições máximas. Pode ser 8, 9, 10, 11, 12, não importa. O que eles sugerem no método é que você use um peso para 8 a 12 repetições máximas, nesse intervalo de repetições máximas, tá? E aí você, ao invés de você fazer essa série de forma contínua, ou seja, eu peguei um peso que eu falho com 11, 12, ao invés de você fazer lá 1, 2, 3, até o 12 e falhar, o que é a falha, galera? É importante entender que a falha é o momento onde você começa a fazer errado. Mas isso, você precisa chegar nesse momento com amplitude, técnica e sozinho, sem nenhum tipo de ajuda. Por mais que, a pessoa só encostou, não importa. Se a pessoa encostou e não precisava, ela está aliviando a carga mesmo que seja de forma mínima. Tenta fazer uma série com o mínimo de ajuda encostando e uma série sem ajuda. Você vai notar que a série sem encostar, você vai acabar perdendo 1 ou 2 repetições, a depender da ajuda até mais. Então, a falha é o momento onde você trabalha até o momento onde você começa a fazer errado, desde que esteja com boa técnica e boa amplitude dentro desse exercício. Comecei a roubar e fazer errado, falhou. Significa que você completou, vamos supor, fiz 1, 2, 8 repetições na 9, subiu meio torto. Significa que você falhou com 8, porque você completou 8 repetições com amplitude técnica e sozinho, tá? Então é importante entender isso aí. E aí, ao invés de você fazer de forma contínua essa série, você vai aplicar o Muscle Round. Isso significa que você vai fazer 6 blocos de 4 repetições. Basicamente um cluster, né? O que é um cluster? Como seria o cluster nessa ideia aqui? O cluster você poderia pegar a mesma margem de peso, de 8 a 12 RM, e você fazer o cluster. O que é o cluster? Quebrar essa série de 8 a 12 RM em blocos. Independente da quantidade de blocos, você vai quebrar em blocos de 2, 3, 4, 5 repetições. Não precisa todos os blocos ser a mesma quantidade de repetições. Então, por exemplo, no cluster eu poderia fazer 4, descansar cerca de 15 a 30 segundos, mais 4, 15 a 30 segundos, mais 4 até completar minhas 8, 12 repetições. Deu para entender? Ou poderia fazer um bloco de 3, outro de 4, outro de 2, outro de 5, enfim, não importa. O importante no cluster é você quebrar a série em blocos. Mas nessa ideia aqui do Muscle Round, ela vai um pouco mais além que o cluster. Porque o cluster, quando você aplica o cluster,
intervalo de descanso entre os blocos de repetições, você consegue sim tirar 1, 2, 3 repetições a mais. Só que a Muscle Rod, a ideia dela é você prolongar essa tensão e esse trabalho para tentar extrair ainda mais. E aí que entra a combinação com drop. Então vamos entender. Aqui no Muscle Rod você vai fazer 6 blocos de 4 repetições com um peso de 8 a 12 repetições máximas. Quanto é 6 vezes 4, galera? 6 vezes 4, 6, 12, 18, 24 repetições. Ou seja, você vai estar fazendo o dobro, pelo menos o dobro na quantidade de repetições que você faria de forma tradicional. Se você pega um peso para 12 repetições e você faz 6 blocos de 4 repetições, você fez 24 repetições com peso. Obviamente, não é tão fácil assim você conseguir, né? Se fosse fácil, provavelmente você estaria subestimando a tua carga, né? Então, a ideia do cluster é adicionar o drop para você conseguir completar esses blocos de repetições. Porque realmente, se você usar só o cluster para pegar um peso de 12 repetições máximas e fazer até 24, você teria que ficar fazendo blocos e blocos de uma repetição, porque você já estaria com o músculo muito fadigado e acumularia muita fadiga, limitando o trabalho das próximas séries. Então, o que ele pensou? Pô, ao invés de eu ficar insistindo com o mesmo peso, eu vou fazer o drop para continuar até completar os 6 blocos de 4 repetições. A exigência dele, então, é você pegar um peso entre 8 a 12 repetições máximas, você fazer 6 blocos de 4 repetições. E o intervalo entre esses blocos é de 10 segundos entre os blocos. Ou seja, 4 repetições, descanso 10 segundos, mais 4 repetições, descanso mais 10 segundos, assim até completar os 6 blocos de 4 repetições, tá? No quarto ou quinto bloco pode ter a falha. Normalmente a falha acontece entre o quarto e quinto bloco, às vezes no terceiro bloco. Por exemplo, peguei uma carga para 8 repetições máximas. Você fez um bloco de 4 repetições, ok, mais um bloco de 4 deu as 8 repetições. Mas como teve um pequeno intervalo entre as séries, você vai conseguir talvez tirar mais um bloco ali, com uma insistência. Aí você vai acabar fazendo 3 blocos ali. Normalmente a falha vem entre o terceiro, quarto e quinto bloco. Tá? E aí, quando acontece essa falha, o que você faz? Assim que você acontece a falha com uma carga de 8 a 12 RM usando a metodologia do Muscle Rod, você vai falhar entre o terceiro, quarto e quinto bloco. Ou seja, lá entre o terceiro e quinto bloco, você vai começar a fazer errado essas 4 repetições. Porra, na segunda repetição desse bloco, comecei a fazer errado. Pode entrar ajuda para completar as 4. Ou você pode interromper o bloco. E aí vem o quê? A próxima etapa. Com a falha, faz o drop de cerca de 30% e continua os blocos de repetições. Ou seja, quando você atinge a falha entre o terceiro e quinto bloco na Muscle Rod, você vai reduzir cerca de 30% do peso utilizado. Pô, naquele exemplo que eu falei, dos 120 kg do supino para 9, 10 repetições, ele vai tirar 30% disso aí. 30% é 36 kg. Você pode arredondar para 30, arredondar para 40. Não precisa ser exato. Você vai tirar uma carga meio que relativa, próxima de 20 a 30% ou um pouquinho mais. O importante é você reduzir esse peso para quê? Para você continuar o trabalho. Porque, como eu disse, se você pegar uma carga de 8 a 12 repetições máximas e tentar completar 6 blocos de 4 repetições com 10 segundos de intervalo, não vai conseguir. O cluster, ele pede no mínimo 15 segundos, às vezes 10, dependendo ali, mas no mínimo 15 segundos com o cluster, até 30 segundos com o cluster. Se com o cluster já não seria possível, imagina com um intervalo reduzido de 10 segundos entre esses blocos. Então o ideal é, ele fez o quê? Pô, então eu vou adicionar o drop aqui, e aí eu consigo prolongar até completar os 6 blocos de 4 repetições. Ou seja, ali entre o terceiro e quinto bloco, quando tem a falha, você faz o drop e continua até completar os 6 blocos de 4 repetições. Se não falhar no sexto bloco, com 4 repetições, continua até a falha, até falhar. Isso significa o quê? Se chegou no sexto bloco e você fez 4 repetições e dá para fazer mais, continua até falhar. Pô, saiu 6, 7 repetições? Beleza, saiu bastante. Significa que o drop foi um pouco além. O ideal é que o drop te proporcione chegar no sexto bloco para uma média de 3, 4, 5 repetições. Se você conseguiu fazer mais que 5, 6 repetições no último bloco com o drop, significa que você dropou mais. No próximo treino, na próxima vez, nesse exercício, você faz um drop menor para tentar chegar no sexto bloco dentro da falha entre 3 a 6 repetições ali, tá? Então, basicamente, o Muscle Rod é isso. É uma combinação de cluster com drop set. Você prolonga o trabalho, você estende o trabalho de uma série. Quantas séries eu contabilizo? Eu nem coloquei aqui nas perguntas, mas com certeza vocês vão perguntar, né? Vem na cabeça agora essa pergunta que você sempre... Quantas séries eu contabilizo no cluster? Nesse Muscle Rod, na realidade. No Muscle Rod, você contabiliza... Eu contabilizaria ali... vamos ver...
contabilizaria uma série. Opa, eu peguei um peso para, sei lá, para 10 repetições máximas, no meio aqui. Eu contabilizo até o terceiro bloco uma série. Porque você pegou um peso para 10 RM, você fez 3 blocos, completou 12 repetições. Então eu vou contabilizar uma série a partir daí, e você pode contabilizar mais uma série com os outros 3 blocos, que você vai estar bem próximo da falha ou até a falha. Então você pode contabilizar duas séries com o Muscle Rod, tá? Às vezes tem gente que vai contabilizar 3 séries, não importa, mas eu contabilizo de 2 a 3 séries aí pro Muscle Rod. Ou seja, é uma série mais volumosa, é um trabalho mais estendido. Consequentemente, você tem que considerar um pouco mais de séries do que o convencional, né? Porque o convencional seria eu pegar o peso para 10 RM e fazer as 10 RM, ou fazer 8 RM, ou seja, ou fazer 8 repetições com uma carga de 10 RM, ou seja, 2 repetições na reserva. Isso seria uma série tradicional. Se eu estendi além disso, por mais que teve o drop, ainda assim você considera uma sériezinha a mais. Então eu consideraria 2 séries nesses 6 blocos aí. Ou às vezes 3 séries, a depender o quanto de esforço houve nessa série, tá? Mas existe... bom, no cluster, já que provavelmente alguém vai agora, mas e no cluster? No cluster eu contabilizo uma série se você pegou uma carga para determinada faixa de repetições e terminou o cluster com a mesma faixa de repetições. Contabiliza uma única série. Você só fracionou a série em blocos de repetições para diminuir o acúmulo de fadiga. Já, caso você fez o cluster, você acabou prolongando algumas repetições a mais, além do que você faria na série tradicional usando o cluster, aí eu contabilizo uma série e meia, tá? Já no drop, eu contabilizo a cada 2 drops uma série. A cada 2 drops na mesma série, eu contabilizo uma série a mais, tá? Bom, vamos lá. Algumas observações do Muscle Rod. O objetivo é atingir um ponto de falha. Se atingir cedo, os outros blocos podem usar uma repetição na reserva. Isso significa o quê? A ideia do Muscle Rod não é você falhar em todos os blocos. A ideia do Muscle Rod é você atingir um pico de falha. O que é um pico de falha? Você atingir a falha com essa carga e nas outras não ficar insistindo em falhar em todas. Então vamos supor que você pega um peso e acabe falhando no segundo bloco de repetições. E aí o que você faz? Você tem a opção de já fazer o drop e tentar fazer mais os outros blocos, ou você pode manter a carga até o quarto e quinto bloco, só que usando uma repetição na reserva. Porra, falhei no segundo bloco. Fiz ali o segundo bloco, deu 4 repetições falhada. Descansei 10 segundos, no próximo bloco eu vou voltar com o mesmo peso. O que você faz? Ao invés de você tentar insistir, porra, saiu uma repetição. Se saiu só uma repetição e na segunda você falharia, por que falharia? Porque você já falhou no bloco anterior, teve só 10 segundos de intervalo. Consequentemente, você não vai conseguir tirar mais 4 repetições se você já falhou no bloco anterior em 10 segundos atrás. Então talvez você tire 2 repetições, então você só faz uma. Só que ao invés de você pegar o peso só para fazer uma, talvez seria mais vantajoso você já dropar. Então você pode ter a opção o quê? Falhei no segundo bloco. O que eu faço? Vou tentar o próximo bloco com o mesmo peso, ver se sai pelo menos 2 repetições. Não saiu? Então você já sabe que você tem que dropar. Pegou a falha, dropa 20 a 30% e tenta completar os blocos. Então existe essa possibilidade. Falhei cedo. O que é falhar cedo? É falhar falhar até o terceiro bloco. Porra, falhei no segundo, terceiro bloco. Falhou cedo. Então você já pode aplicar o drop e tentar completar o restante. E se falhar muito cedo, pode suspender a Muscle Rod. Ou seja, se você falhar no primeiro bloco ou já no finalzinho do segundo bloco, você pode até suspender a Muscle Rod, não precisa nem fazer o drop. Então você tem 2 opções aqui, entendeu, galera? Vocês podem usar a metodologia do Muscle Rod, beleza? Falei entre o quarto e quinto bloco, que é o ideal. Eu falei entre o terceiro e quinto, o ideal é entre o quarto e quinto bloco. Falhei no quarto e quinto bloco. Faço o drop e continuo o trabalho normalmente na Muscle Rod. Beleza, fiz o drop no quinto, sexto bloco, então não vou falhar, não. Assim que você fez o drop, você vai ficar bem próximo da falha. No último bloco, você vai sim até a falha. Por exemplo, falhei no quarto bloco, fiz o drop para o quinto bloco. Nesse quinto bloco, você com um drop, provavelmente você não falhe com 4 repetições. Então você vai estar 1, 2 repetições na reserva usando 4 repetições. No sexto bloco, você vai até a falha novamente. Então você tem 2 picos de falha no Muscle Rod ali tradicional até o final, tá? Mas no geral, se você falha cedo no terceiro bloco, você já pode antecipar o drop e não falhe nas 4 repetições. Provavelmente você não vai falhar, porra. Falhei no terceiro bloco com a carga. Fiz o drop para o quarto bloco. Provavelmente nesse quarto bloco você não vai falhar com 4 repetições com um drop de 30%. Você vai falhar no quinto ou no sexto bloco ali novamente, tá? Caso você já falhar no quarto, quinto bloco com um drop, você já pode suspender também a Muscle Rod, porque aí você já pegou 2 picos de falha.
Não adianta você ficar falhando em todos os blocos. Então, entendeu a ideia? A ideia é ter um pico máximo de falha, podendo se estender para 2 picos de falha. Se você falhar no ideal, quarto ou quinto bloco, você vai ter 2 picos de falha. A falha no quarto e quinto bloco e a falha do sexto bloco com o drop. Se você falhar no terceiro bloco, você tem a opção de parar já o Muscle Round, ou você tem a intenção, você pode dropar os 30% e continuar. Aí você vai até você falhar no bloco de 4 repetições. Se não falhar até o sexto bloco, aí você faz o sexto bloco até falhar. Deu pra entender? Porra, falhei no terceiro bloco. Fiz o drop 30%, no quarto bloco fiz 4 repetições, ok. No quinto bloco fiz mais 4 repetições, ok. No sexto bloco vou até a falha novamente. Fechou. Porra, falhei no terceiro bloco, reduzi 30%, fiz o quarto bloco, no quinto bloco eu falhei. Você pode suspender a Muscle Round aí, não precisa nem ir pro sexto bloco, entendeu? Porque já pegou 2 picos de falha. Ou, por exemplo, falhou muito cedo. O que é falhar muito cedo? Primeiro ou segundo bloco. Falhei já no primeiro e segundo bloco. Você já pode parar. Você já pode suspender a Muscle Round porque já atingiu um pico de falha muito cedo. Mas, obviamente, porra, quero continuar. Mesmo esquema, faz o drop de 30%, faz o bloco de 4 repetições de novo, no próximo bloco 4 repetições, faz até o bloco que você falhar com o drop. Porra, falhei no segundo bloco, dropei 30%, terceiro bloco ok, 4 repetições, quarto bloco falhei com o drop de 30%. Beleza, fechou. Fechou o Muscle Round no quarto bloco porque já atingiu 2 picos de falha. Não fique insistindo, porque a ideia do Muscle Round é evitar o acúmulo excessivo de fadiga. Se você já atingiu 2 picos de falha no Muscle Round, você já tem uma fadiga acumulada. Se você tem outro exercício para o mesmo grupo muscular no treino, você vai ter esse acúmulo de fadiga ali e assim sucessivamente. Então o ideal não é usar tanta falha. A ideia do Muscle Round é você aumentar a tensão, volume de trabalho, mas evitar ao máximo o excesso de fadiga. Ou seja, o ideal, assim, o próprio autor, ele quer um pico de falha. Então, um pico de falha seria você falhar com a carga máxima e o drop vem depois, para no máximo falhar no sexto bloco, pegando o segundo pico de falha, mas com uma carga reduzida. Agora, se você, porra, falhei já na carga alta, depois fiquei falhando com o drop ali em todos os outros blocos, acúmulo de fadiga com uma carga reduzida. Não é o ideal, seria mais vantajoso você descansar normalmente e ir para o próximo exercício ali com série tradicional, tá? Para você não se desgastar à toa e acabar prejudicando o desempenho dos próximos exercícios. Então, basicamente, esse é o Muscle Round. Caso vocês não tenham entendido, eu tentei repetir para mastigar bem a informação. Caso não tenha entendido, volta o vídeo, assista de novo, diminua a velocidade, faça anotações. Eu já deixei essas anotaçõezinhas aqui, que já é um resumo. Resumo não, é de forma bem objetiva o que é o Muscle Round. Com isso aqui você já consegue aplicar e entender, tá?